Olá, Vinhos pelo Mundo, entrevista, hoje traz o tema O Vinho Brasileiro. Para falar sobre isso, trouxemos aqui Rogério Dardot, professor, escritor e já lançou um livro sobre o tema. Rogério, primeiramente, faz uma panorâmica para a gente sobre o vinho brasileiro. Se nós estivéssemos no ano 2000, e vamos ver, nós estamos apenas em 2016, ou seja, pouco mais de 15 anos disso, né? Eu ia falar apenas do Rio Grande do Sul. Lá pelo ano 2000, o que era vinho fino brasileiro, vinho de alto padrão, de qualidade, ele é elaborado exclusivamente no Rio Grande do Sul e concentradamente na Serra Gaúcha. Era somente a Serra Gaúcha o local de onde saíam os vinhos de padrão de qualidade do Brasil. O tempo foi passando, apareceu Santa Catarina, que percebeu a possibilidade de ter vinhedos na região, e aí já entramos no ano 2000, só para você ter uma ideia, todas as vinícolas que se estabeleceram em Santa Catarina, e são inúmeras, hoje já passam de 20 vinícolas, todas se estabeleceram a partir do ano 2000. Quando Santa Catarina conquistou esse espaço no mundo do vinho, com vinhos de muito boa qualidade, o próprio estado do Rio Grande do Sul começou a olhar para dentro e alguns movimentos muito incipientes que já vinham acontecendo se solidificaram. Então o Rio Grande do Sul subiu um pouquinho da Serra Gaúcha para o norte do estado, vizinho com Santa Catarina, lá para os campos de cima da serra, foi para a Serra do Sudeste, abaixo da Serra Gaúcha, e mais recentemente, tudo isso a partir do ano 2000, na campanha gaúcha, oeste do estado, Missões. Então o estado do Rio Grande do Sul hoje tem produção de vinhos em todos os lugares. Veio logo em seguida o Paraná que tinha uma quantidade enorme de vinícolas elaborando vinhos de mesa, vinhos simples, vinhos comuns, começou a ver a possibilidade de elaborar vinhos finos, vinhos de alto padrão. Depois veio São Paulo já na Serra da Mantiqueira. Subiu para Minas Gerais com a técnica do ciclo invertido da videira. Chegou ao Espírito Santo, Bahia, e agora nós temos até uma produção iniciante no estado do Rio de Janeiro. Goiás também, o Planalto Goiano com vinhos assim incríveis sendo elaborados. O que isso caracteriza? Eu costumo dizer, quando converso com as pessoas, assim, quando a gente viaja para a Itália, viaja pela França, viaja por Portugal, caminhamos pelo país inteiro e vamos apreciando vinhos incríveis. E aí eu pergunto, você foi à Itália? Fui. Você viajou a Itália toda? Viajei. Fui lá da Sicília até o norte da Itália. O que você achou? Gostei muito dos vinhos. Aí eu pergunto assim, eram iguais? Aí as pessoas evidentemente respondem não. São vinhos completamente distintos, cada um com a sua característica, cada um com o seu aspecto, desde a apresentação de cor aos aromas, os sabores. Isso vai acontecer exatamente no Brasil. Quer dizer, o Brasil já começa a compreender o conceito francês de terroir, que envolve essa questão de cultura, clima e solo, e isso começa a marcar os vinhos. Nós hoje já temos indicações geográficas que estão ficando muito bem definidas. Por exemplo, a DO do Vale dos Vinhedos, onde a casta tinta principal é a casta Merlot e a casta branca é a Chardonnay, já indica, já dá um sinal para o consumidor quando chega diante de uma prateleira e ele já percebe, bom, esse vinho é do Vale dos Vinhedos, é um vinho de uma casta Merlot, esse vinho me interessa, porque ele tem grandes possibilidades de ser um vinho de qualidade. E isso já está acontecendo na região de Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, os vinhos dos Altos Montes, enfim, tem várias denominações já construindo uma cultura do vinho brasileiro. E sem dúvida nenhuma vai chegar às mais novas, a região de Goiás, a região do Espírito Santo, a região de São Paulo. Em breve nós vamos conhecer, como você conhece, o que é um Bordeaux e o que é um Borgonha. E isso vai ficar muito claro para o apreciador brasileiro. Como o vinho nacional está posicionado no mercado brasileiro, e falem para nós também sobre a questão da sua qualidade. Francisco, é ótimo falar isso para vinhos pelo mundo, porque nós estamos habituados aqui a consumir vinhos de todas as partes do mundo, o que é muito saudável, sem dúvida nenhuma. O que surpreende hoje a todos os apreciadores de vinhos
nas degustações orientadas, enfim, nas apresentações de vinícolas que nós realizamos aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, é exatamente a presença de vinhos brasileiros de alto padrão, como gostam de dizer os chilenos, de alta gama. Esses vinhos estão em diversas regiões do Brasil. Isso vem diferenciando e vem surpreendendo. Recentemente eu fiz uma apresentação numa instituição lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, porque eles não tinham ideia do que eram os vinhos fora do estado gaúcho. E me pediram para fazer essa apresentação. Levei vinhos de Minas Gerais, vinho de Goiás, vinho de São Paulo e ficaram encantados. O nosso diferencial é exatamente o volume. Isso é que ainda está caminhando e, do meu ponto de vista, de uma maneira muito correta, porque os produtores têm tido prudência. O que é isso? Eles estão investigando as castas, conhecendo quais são as uvas que melhor se adaptam a uma região A, B ou C. E, a partir desse conhecimento, ampliando, então, o seu vinhedo. Conto um caso muito prático, bem recente. Lá na região das Missões, há um produtor que vem elaborando vinhos da casta Tempranillo. E essa casta teve um resultado sensacional na região das Missões, no Brasil. Só que o vinhedo desse produtor era o vinhedo de investigação, um vinhedo ainda pequeno. O que aconteceu? Os resultados dos vinhos elaborados a partir das uvas Tempranillo de lá se mostraram fantásticos. Ele então está duplicando o vinhedo da casta Tempranillo. Esse é apenas um exemplo comum que está acontecendo em todas as regiões do Brasil. O viticultor descobre qual é a uva mais característica e investe. Então, esse aspecto é o diferencial. E é isso que está nos faltando, mas, como eu disse, a prudência é muito importante para que a gente efetivamente vá crescendo no padrão de qualidade que a gente já tem em pequenos volumes. Rogério, o brasileiro consome pouco vinho produzido no Brasil. O que pode ser feito para melhorar o consumo? Eu tenho dito muito que compete aos formadores de opinião e, em especial, aos produtores, talvez ao IBRAVINHO, Instituto Brasileiro do Vinho, campanhas de esclarecimento. Só para você ter uma ideia, nós consumimos, em termos de vinhos tranquilos, né, o vinho tinto, o vinho branco, em torno de 100 milhões de litros. São os dados que nós temos do ano de 2015, em que o Brasil consumiu aproximadamente 100 milhões de litros de vinho. Desses 100 milhões de litros de vinho, apenas 20 milhões são vinhos brasileiros. Então, o que nós observamos é que há um espaço amplo para crescer em relação ao vinho brasileiro, porque nós já o temos em qualidade equivalente. O que o Brasil ainda não tem, evidentemente, são os volumes, é a grande demanda que há sobre o consumo de vinhos. Há uma certa unanimidade entre os produtores brasileiros que nós não teríamos como atender esses 100 milhões de litros de vinhos finos. Nós precisamos de campanhas, de apresentação de vinhos, de tal maneira que o apreciador entre num restaurante, entre numa deli, entre num supermercado, entre numa casa de vinhos, como essa que nos recebe, na Mondovino, e esse apreciador se dirija à prateleira de vinhos finos brasileiros como uma grande opção de escolha. E isso é muito importante. E só a informação massiva, realmente, com esclarecimentos em revistas, em jornais, em mídia, em televisão, isso é que vai fazer a curiosidade para que o apreciador entre num local como esse e dizer: eu quero um vinho brasileiro, e vamos ampliar o nosso consumo. E a nossa comida brasileira harmoniza com os nossos vinhos? O que você acha? Esse é fantástico, eu adoro falar sobre isso, porque a literatura sobre vinhos e sobre harmonização sempre considerou, evidentemente, as origens europeias dos vinhos que nos chegaram durante anos e anos. E a partir do momento em que nós começamos a elaborar vinhos de muito bom padrão,
os próprios chefes de cozinha começaram a olhar com mais cuidado como resolver um desconhecido, porque era um desconhecido. Isso é genial, porque eu gosto de dizer que vinho é o paladar pessoal. Não há regra absoluta, não existe absolutismo sobre vinho. Então, isso foi um trabalho de degustação. Você pega uma cozinha com peixes da Amazônia e leva para essa cozinha a diversidade de vinhos que nós temos e vamos apreciando um a um, no sentido de verificar aquilo que mais agrada a um conjunto de pessoas, sem querer estabelecer regra absoluta de forma nenhuma. Isso vem sendo feito com os peixes da Amazônia, com a culinária paraense, com a culinária do Nordeste do Brasil, tão rica de sabores, depois a culinária baiana e toda a nossa cultura do Sudeste e do Sul. De tal maneira que hoje nós já temos algumas indicações. Repare bem, Francisco, a palavra que eu estou usando é indicação, quer dizer, não existe um absolutismo de dizer tal comida somente com tal vinho, porque eu sempre preciso respeitar o paladar pessoal. Mas já há indicações amplas sobre a harmonização da cozinha brasileira. Rogério, você lançou o livro Vinho Fino Brasileiro. Como é que você organiza as informações para os consumidores e como é que você aborda esse assunto? Francisco, o Vinho Fino Brasileiro é um livro que tem me dado muita alegria. Primeiro porque ele tem uma história longa, né? Eu comecei a me envolver com o vinho fino brasileiro desde os anos 1970 e fui fazendo meus registros, meus estudos e acompanhando a evolução da vitivinicultura brasileira. Então esse livro é uma consolidação de décadas de algum conhecimento, uma contribuição. Eu penso assim que ele é um guia a quem esteja interessado a conhecer e a apreciar o vinho fino brasileiro na sua essência. Os espumantes, os vinhos brancos, os vinhos tintos, os rosados. Nós temos uma diversidade hoje no Brasil impressionante. Eu, inclusive, Francisco, no livro faço relação de todos os produtores, das castas que estão sendo utilizadas no Brasil e comento muitos dos vinhos produzidos. Por quê? Porque nós temos hoje uma variedade muito grande. Eu repito, não posso deixar de insistir na questão de que o nosso problema é o volume, mas nós temos vinhos de variedades incríveis, tanto com características de terroir brasileiro, de regiões específicas, também vinhos caracterizados por regiões da Itália, da França, bem próximos. E isso é muito interessante, porque mostra que nós temos cultura, nós temos solo e nós temos clima. Então, voltando a um tema inicial da nossa conversa, o que precisamos é divulgar muito esse trabalho com a apreciação desses vinhos. Levar até o apreciador de vinho para que ele diga, puxa vida, estou surpreso. Esse vinho brasileiro realmente é muito especial. Rogério, muito obrigado pelas suas informações e a entrevista. Para mim, Francisco, é uma honra ter estado aqui no Vinhos pelo Mundo. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo é um trabalho belíssimo, assim como desenvolve a Mondovino aqui onde nós estamos, não somente pelo vinho brasileiro, mas pela cultura do vinho. Eu acho isso de uma riqueza muito grande. Foi uma grande alegria dar essa entrevista para Vinhos pelo Mundo com você, Francisco. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.